Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar sobre o tema 18, Fora da caridade não há salvação. E nos baseamos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 a 10, e no Livro dos Espíritos, Pergunta e Resposta 918. Esses dois livros foram codificados por Allan Kardec. Pois bem, está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, que o Mestre disse: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós, que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que nos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E dirá em seguida: Aqueles que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para vocês, seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Ao escutar esse trecho do Evangelho, podemos pensar que algo não está certo. Isso porque, quando nós estudamos sobre Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós aprendemos que os ensinamentos do Mestre reafirmam a doutrina de Moisés e sempre traz a mais pura expressão de amor, incluindo ideias revolucionárias para a época, como o perdão aos inimigos, a cura aos doentes em qualquer dia da semana, que mais vale o que sai pela boca e não o que entra nela. Então, como que esse mestre de amor e de perdão poderia sentenciar aqueles que mais necessitam, que erraram no trato com o próximo, que não agiram com a caridade? Como poderia sentenciá-los à culpa eterna? Afinal de contas, foi o próprio Jesus também que nos disse, conforme conta Marcos, no capítulo 2, versículo 17, que os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes sim. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E ele mesmo fala que estes irão ao suplício eterno? Não seria um entendimento contrário ao outro? Bom, por uma leitura superficial dos evangelhos, seria assim. Mas se nos aprofundarmos nos ensinamentos do Mestre, conforme traz o item 3 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso separar a figura da alegoria. Os homens, a quem Jesus falava naquela época,
ainda eram incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Afinal de contas, se hoje em dia ainda temos dificuldade de compreender alguns pontos, imagina se não tivéssemos a quantidade de informações que temos hoje, não é mesmo? Como seria? Por isso, Jesus apresentava imagens materiais e surpreendentes, capazes de impressionar. Mas para hoje, com mais entendimento e com o apoio de outros estudos, como é o caso do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos entender que a salvação chegará para todos. Haja vista que salvação se refere à nossa evolução. Só que para alguns, essa evolução chegará antes do que para outros. E por que essa diferença? Bom, isso vai depender apenas e tão somente de nós mesmos, das nossas atitudes. Em outras palavras, aquele que se preocupa de coração em praticar a caridade com o próximo, entendeu que este ato faz parte do propósito de todos nós. Às vezes, nós ficamos atrás de um propósito, um motivo para as nossas vidas, pois não seria parte desse nosso propósito, seja ele qual for, auxiliar o nosso irmão? Sim, pois Jesus nos ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo mandamento, amar ao próximo como nós mesmos. A prática da caridade é exercício desse amor. Como poderemos praticar a caridade? Bom, como vimos nessa descrição de Jesus, não apenas com dinheiro. Nem toda a caridade está atrelada a dinheiro. Nós também fazemos a caridade quando estendemos a mão para alguém. Quando escutamos uma pessoa que precisa desabafar, sem fazer julgamentos para o que essa pessoa está nos falando, fazendo uma escuta ativa. Quando ofertamos o nosso precioso tempo para o próximo. A caridade é reflexo de muitas outras virtudes, como a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça e por aí vai. Então, o que nos traz esse capítulo do Evangelho, ao ser bem estudado, é que salvação é a nossa evolução, a vida na felicidade que tanto almejamos. Se fizermos o bem para os outros e para nós mesmos, claro, estaremos cultivando a felicidade. Às vezes a felicidade presente, mas certamente a felicidade futura. Lembremos, queridos amigos, a salvação, que é a nossa evolução e a felicidade futura, será alcançada por todos, mas à medida em que praticarmos boas ações para tanto. E um avanço é o entendimento que a caridade para com o nosso próximo é a mais bela demonstração de amor. Para finalizar nossa preleção de hoje, eu gostaria de fazer a leitura também dessa pergunta, número 918 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? E ele é respondido o seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas, e sacrifica seus interesses
a justiça. Muito obrigada, e eu gostaria de pedir a todos que se sentirem à vontade também para fechar novamente seus olhos, se concentrando novamente no tempo presente, unindo seus melhores pensamentos e sentimentos e, por meio dessa caridade, transformá-los em vibração. Vibrações de amor, vibrações da melhor expressão de caridade, vibrando pelo bem universal, pela paz entre todos os planetas, pela paz entre todos os povos, entre todos os países. Vibremos muito amor para onde haja um leito de dor, onde haja uma intenção de permanecer no bem. Vibremos muito amor para todos os necessitados, sejam do corpo ou da mente. Vibremos muito amor para todas as casas assistenciais, asilos, creches, orfanatos. Vibremos por todas as entidades religiosas e todos aqueles que se preocupam na prática do bem. Vibremos especialmente pela Aliança Espírita Evangélica, seus elevados ideais. Vibremos por essa bendita casa que nos acolhe. Vibremos por todos os nossos parentes, nossos amigos. Pedimos licença para vibrarmos para os nossos familiares e imaginar Jesus entrando pela porta dos nossos lares e abençoando a cada um de nós. Sentimos essa bênção e esse amor de Jesus. E é nesse momento que sentimos que vamos recebendo um passe, que é o nosso passe da assistência, que é dado pelo nosso querido anjo da guarda. Nesse passe, então, sentimos que nossas energias são renovadas. Imaginando a figura do Mestre Jesus, permanecemos assim e sentimos que são renovadas essas energias físicas, mentais, espirituais e emocionais. Sentimos que luzes benfazejas vão nos tocando da cabeça aos pés, formando uma cúpula protetora que nos manterá protegidos e amparados por toda essa semana até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.